mesmo sem entender. Você está no controle, então me esconda em teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você Senhores vereadores, vamos dar início à sessão. faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
Convidar o vereador Brasilino para ocupar aqui a vice-presidência. Dando continuidade à nossa sessão ordinária, continuaremos os discursos e votação em torno da pauta. Passaremos a primeira parte da ordem do dia para discussão e votação. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. O primeiro, 293/2021, autor Aristóteles Valcácio. Requerimento 293/2021, autoria do vereador Aristóteles José Valcácio, Jairo da Saúde e Sandro Marques. Assunto: construção do muro da Escola de Ensino Fundamental e Infantil São Sebastião, na comunidade Gleba 22. Em discussão, sem nenhuma discussão, em votação, os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 294/2021, autor, vereadora Tatiana Helena. Vamos retirar de pauta pela ausência da vereadora. O 294 e o 295. Deixa eu ver se tem. E o 301 também do vereador Missão. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 296/2021. Autores: vereador Teles, Jário Santos, Alexandre Marques. Requerimento 296/2021, autoria dos vereadores Aristóteles José Valcácio, Jairo da Saúde e Sandro Marques. Assunto: construção da passarela da Escola de Ensino Infantil e Fundamental São Sebastião, na comunidade Gleba 22. Em discussão, o requerimento. Sem nenhuma discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento 297/2021, autor, vereador Roberto Najibão. Requerimento 297/2021, autoria do vereador Mauro Roberto Dias. Assunto: municipalização de rodovias do município de Paragominas. Em discussão, sem nenhuma discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 298/2021, autoria do vereador Antônio Sérgio. Requerimento 298/2021, autoria do vereador Antônio Sérgio Silva, vereador Serjão. Assunto: criação de uma praça com academia na comunidade Bacaba, a 5 quilômetros da comunidade Caipe, município de Paragominas. Em discussão, o requerimento. Sem nenhuma discussão. Vereador, autor da proposição, usar a palavra. Isso é um pedido daqueles moradores, através do companheiro Jacinto, né? E eu tive a felicidade de conhecer aquela região todinha ali, eu já conhecia já, mas nunca tinha ido no Bacaba. E é uma comunidade muito desenvolvida, tem um belo de um colégio lá, uma quadra de futsal excelente, e ali mora 100 e tantas famílias, quase 500 pessoas. Eu acho que precisa de um empreendimento desse naquele local. E eu acredito que todos os colegas, vereadores, né, vão contribuir com isso também, e fazendo um pedido ao excelentíssimo senhor prefeito que ele possa fazer essa praça e essa academia livre, né, que venha beneficiar aquele povo e ter um pouco de lazer a mais. Obrigado. Sem mais nenhuma discussão, em votação, os vereadores que aprovam
Permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 299/2021. Autor, vereador Sandro Marques. O 299/2021, autoria do vereador Sandro Marques. Assunto: solicita reuniões técnicas e audiências públicas com relação a projetos que tramitam no Poder Legislativo de Paragominas, a saber, projeto de lei 067, que estima a receita e fixa de despesas do município de Paragominas, projeto de lei 071, que institui o regime de previdência complementar, projeto de lei 74, Código Tributário, e o empréstimo de 87 milhões. Em discussão, o requerimento. Sem nenhuma... Bom dia. Vereador Davi. Bom dia Usar a a palavra. todos. Esse requerimento, ele está pedindo... Reuniões, discutido. caso seja reuniões, e audiência pública no caso do empréstimo. Os demais é reuniões com porque equipe técnica. Porque está pedindo aqui, falando sobre o Código Tributário. Exato. É E- porque nós entramos em acordo ali dentro que nós iríamos, nas comissões, tratar com os técnicos que iriam vir, inclusive, quarta-feira nós vamos fazer uma reunião da Comissão de Economia e logo em seguida estaremos marcando com as equipes técnicas para explicar acerca dos da LOA que vem do Código Tributário. Nós precisamos ouvir quem preparou toda essa documentação, todo esse projeto, para trazer o esclarecimento e o entendimento dos nobres vereadores para poder, posteriormente, nós votarmos, já que o prazo está se encerrando. E a minha prioridade e preocupação é trazer para essa casa uma discussão sobre o empréstimo, tendo em vista a audiência pública que nós participamos, com apoio do vereador, iniciativa do vereador Robertinho e da presidente dessa casa, onde nós propusemos fazer uma audiência pública para tratar com a população e ouvi-los acerca do empréstimo. Concernente o empréstimo, Só a título de esclarecimento, tá bom, eu excelência? sou favorável. Só que aqui o requerimento está meio... É muita coisa para um requerimento só. É muita dúvida. Entendeu? Então, assim... Vossa Excelência tem toda a concernente- liberdade de não concordar. Mas eu concernente- creio não, que nós temos eu sou que... a favor que tenha audiência pública concernente o empréstimo. Só que aqui tem muita dúvida, muita coisa. É a LOA. Assim, é muito pouco tempo para nós debatermos numa audiência pública. Eu acho que deveria ser... Quer fazer audiência pública concernente o empréstimo? O senhor me concede Pode esclarecimento? falar. Quando nós apresentamos esse requerimento, nós colocamos aqui: solicito reuniões técnicas e audiência pública. Dentro da mesa diretora, nós estabeleceremos o que será reunião e o que será audiência pública. É claro que nós não temos, nem vamos fazer audiência pública para todos os requisitos, mas as reuniões técnicas, infelizmente, eu acredito que nenhum vereador aqui quer votar um projeto sem ouvir aqueles que o prepararam. A gente vai para a sala de aula para ouvir o professor ensinar uma matéria. Presidente. Nós vamos ouvir as pessoas técnicas e aí nós vamos estabelecer, junto com a mesa diretora, o que é reunião técnica, e aí as comissões vão estabelecer essas reuniões com participação de todos os vereadores e audiência pública. Nós vamos definir isso Entendo. em comum acordo com a mesa. Entendo, meu nobre, mas as comissões não precisam apresentar um requerimento, presidente. Isso aqui é novo aqui nesta casa. Um requerimento pedindo a reunião técnica. Ou seja, as comissões têm toda a autonomia. O relator tem toda a autonomia, sem precisar de um requerimento, presidente. Isso aqui é novo. Requerimento de audiência pública, tudo bem. Mas reuniões técnicas,
não precisa ser requerimento. A comissão, o relator, tem toda a autonomia de pegar qualquer esclarecimento concernente à matéria. Então está muito confuso, e respeito a opinião dos vereadores, mas está muito confuso. Fizeram uma salada. Eu sei que os vereadores, há uma preocupação, inclusive é uma preocupação minha. A questão da audiência pública sobre o empréstimo é favorável, mas aqui tem outras coisas que não precisava estar no requerimento. Porque, como eu falei, a comissão tem um poder, presidente. Enquanto o projeto estiver na comissão, a comissão tem todo o poder de pedir esclarecimento do executivo, sem depender de um requerimento. Obrigado. Como explicou o autor da proposta, a audiência, neste caso, que está sendo discutido e votado, é do empréstimo. Né? Foi colocado reuniões técnicas, Vossa Excelência tem razão, mas, na verdade, isso não vai alterar. Né? Vai continuar as reuniões técnicas, que é um praxe dessa casa, e o que vai mesmo, eu creio que é o desejo do autor, é audiência pública para discutir os 40 milhões do empréstimo. É isso que eu entendi, né, Excelência? 87 milhões. 87 milhões do empréstimo. Exatamente. Exato. Ok. Exatamente. Então, isso que está em discussão, assim, que será possivelmente realizado, sendo aprovado nessa casa, inclusive sugiro a Vossa Excelência, eu tinha uma audiência pública para discutir o transporte coletivo, eu suspendi essa audiência, que já estava agendada para amanhã, para que, sendo aprovada o pedido de Vossa Excelência, que possa, não dá para amanhã, mas para sexta-feira, eu sugiro que Vossa Excelência convoque audiência pública para discutir o empréstimo. Em fase do tempo curto, nós não podemos nem deixar para a semana que vem essa discussão. Precisa ser, eu vejo que o dia ideal seria sexta-feira, para dar tempo de fazer os convites. Em discussão, continua em discussão, audiência pública do empréstimo. Sem nenhuma discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Presidente, eu vou aprovar para depois não dizer que o vereador Davi é contra a audiência pública. O que eu estou referindo aqui é colocaram muita coisa no requerimento, sem necessidade. Concordo. Quer ter audiência pública para discutir o empréstimo? É uma coisa. Agora, reunião técnica não precisa estar no requerimento, presidente. Só uma parte, senhor presidente. Eu voto favorável para dizer que aqui é uma casa de debates. E vamos estar aqui para debatermos e esclarecer muitas coisas com a sociedade de Paragominas. Obrigado. Obrigado, já foi aprovado o requerimento, portanto, a data da audiência pública para discutir o empréstimo fica a critério do autor da proposta. Requerimento número 300/2021, autor, vereador Teles Valcácio, e Jário da Saúde, e Sandro Marques. Requerimento de número 300/2021, autoria dos vereadores Aristóteles José Valcácio, Jário da Saúde, Sandro Marques. Assunto: manutenção e reforma da escola que dá estrada, perdão. Manutenção da estrada que dá acesso à colônia Três Lagoas e Gleba 22. Em discussão, requerimento, sem nenhuma. O autor vai discutir o requerimento. Senhor presidente, em visita a essas comunidades rurais, nós entendemos a grande necessidade de poder contribuir com os moradores que ali residem. A grande necessidade. E entendendo e vendo o grande esforço do secretário de Infraestrutura, o senhor Aquiles, onde tem trabalhado muito em prol dessas comunidades rurais, da nossa cidade, da zona urbana de Paragominas, e sabendo que os moradores daquela região terão dias melhores com o apoio desse requerimento e na certeza
de que esse requerimento, em um tempo bem breve, será atendido. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do requerimento número 302/2021, autor vereador Epton Lima. Requerimento de número 302/2021, autoria do vereador Herbert da Silva Lima. Assunto: reforma da escola Santa Brígida e construção de um refeitório e alojamento para os professores no patrimônio Água Suja. Em discussão, requerimento. Sem nenhuma discussão, em votação, os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do requerimento 303/2021, autor vereador Frank Pacheco. Requerimento de número 303/2021, autoria do vereador Frank Delbio Falcon Pacheco. Assunto: moção de aplausos para Railton Gomes de Souza, atleta de karatê da IGAM, Instituto Garcias de Artes Marciais. Em discussão, o requerimento, sem nenhuma discussão, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Passaremos à segunda parte da ordem do dia para discussão e votação. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de resolução número 013/2021. Interessado, Poder Legislativo. Projeto de resolução número 013/2021. Interessado, Poder Legislativo. Autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Paragominas. Assunto: alteração do regime interno da Câmara Municipal de Paragominas e da outras providências. Em discussão, sem nenhuma discussão, em votação, os vereadores que aprovam o projeto de resolução permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Para a primeira discussão e votação, solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2021. Interessado, Poder Legislativo. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2021. Interessado, Poder Legislativo. Assunto: altera o parágrafo único do artigo 15 da Lei Orgânica. Altera o inciso 9º, inciso 10º, inciso 11º, 12º e 17º. E acrescenta os incisos 15º, 16, 19 e 20. Remunerando os demais parágrafos já existentes no artigo 141 da Lei Orgânica do Município de Paragominas para instituir o orçamento impositivo e da outras providências. Em discussão, o projeto de emenda à Lei Orgânica, sem nenhuma discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Lembrando que a alteração na Lei Orgânica precisa de um interstício de 10 dias. Então, nos próximos 10 dias, certamente a presidente desta casa vai fazer uma convocação extraordinária para que nós possamos fazer a segunda votação de emenda à Lei Orgânica. Concedo a palavra aos senhores vereadores para as explicações finais. O primeiro inscrito, vereador Ézio. Ele já havia escrito anteriormente, coronel. O próximo é o senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que estão na galeria, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Na quarta-feira passada, fui chamado como presidente da Comissão de Saúde pelo doutor Diogo
defensor público, para nós falarmos sobre a questão do fechamento do posto de saúde do Jardim Bela Vista. Eu gostaria de ler aqui rapidamente o que foi discutido em ata e quais as pessoas que estavam lá presentes, lá na Defensoria Pública. Aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 9h30, na sala de reuniões da sede da Defensoria Pública do Estado do Pará, Núcleo Rio Capim, situado Rua Fênix, 75, Centro Paragominas, reuniram-se o defensor público, Dr. Diogo, Adriana Vasconcelos Vieira, Superintendente Municipal de Saúde, Reginaldo Gomes Reis, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ézio Moreira Filho, advogado, OAB, Pará, número 13.853, Laila Ferreira, advogada, Maria Francisca dos Santos Ferreira, Diniere Carvalho Pires Ferreira, conselheiras, Ézio estava lá, lógico, vereador, presidente da Comissão de Saúde, doutora Maria José Pinto Rezende, conselheira de Saúde, e Ligiane Nunes de Queiroz, superintendente de Atenção Básica. Verificada a presença de todos, a sessão foi aberta pelo defensor público, Dr. Diogo. O defensor público marcou a presente reunião com a finalidade de buscar soluções para o fechamento temporário do posto de saúde do Jardim Bela Vista, uma vez que não havia viabilidade sanitária na unidade. Eu quero, não está aqui na ata da reunião, mas ele recebeu uns 400 pedidos lá de providência para serem tomadas, senhor presidente. Colega Teles, ele foi acionado pelo povo, e ele, como defensor, chamou algumas pessoas ligadas à saúde. Na oportunidade, o advogado Ézio Moreira Filho destacou a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil, que poderá ser utilizada para a reforma do referido posto. A senhora Diniere comentou sobre a insalubridade do posto de saúde do Jardim Bela Vista, no qual foi verificada a inviabilidade estrutural e sanitária da unidade. Tais evidências levaram ao fechamento da unidade. A superintendente Adriana comentou sobre a inviabilidade da continuidade do posto Jardim Bela Vista e, dessa forma, foi realizada a transferência do serviço para a unidade do Laércio Cabellini, que fica relativamente perto da primeira unidade. Além disso, a superintendente Adriana e o presidente do Conselho Regional, do Conselho Municipal de Saúde, Reginaldo, realizaram visitas a imóveis no Jardim Bela Vista e destacaram que não há construção adequada para abrigar um posto de saúde, já que esse tipo de serviço demanda características específicas para atendimento de saúde. A partir da demonstração de inexistência de imóvel adequado no bairro Jardim Bela Vista para ser implantado o posto, os presentes concordaram pela reforma da unidade do posto Jardim Bela Vista, ao invés de alugar outro imóvel. Entretanto, ficou acordado que a questão do aluguel de um imóvel será novamente debatida no Conselho Municipal de Saúde na primeira reunião ordinária próxima, que será no dia 2 de dezembro de 2021. A representante Diniere
sugeriu a realização de um vídeo institucional para informar a população dos motivos que não permitem o aluguel de um imóvel no Jardim Bela Vista e, portanto, a inviabilidade para a utilização como posto de saúde, uma vez que há normas específicas para utilização de imóveis como posto de saúde. A conselheira Maria Francisca também destacou que não concorda com o aluguel de um imóvel no Jardim Bela Vista, visto que seria uma despesa considerável ao município e que o posto onde a população do Bela Vista está sendo atendida é próximo ao posto fechado. A superintendente Ligiane destacou que, embora o atendimento dos moradores do Jardim Bela Vista tenha sido deslocado para o Laércio Cabellini, posto Laércio Cabellini, a separação de atendimentos e materiais destinados à população do Bela Vista. Há separação. Inclusive, os médicos que atendiam no Bela Vista foram transferidos para o Laércio Cabellini. E toda a equipe médica, né, restante. Ademais, destacou que o município tem a intenção de construir um novo posto de porte 2, bem maior do que aquele que está parado, para melhor atender essa região, além de fornecer condições adequadas para os servidores de saúde e para os usuários. Reformar o atual imóvel é inadequado. O melhor é construir um novo hospital, que vai dar mais conforto à equipe médica e aos usuários. A deliberação. A partir da reunião ficou demonstrado que a população do Jardim Bela Vista está sendo bem atendida no posto Laércio Cabellini, que inclusive fica próximo ao Jardim Bela Vista. Destaca-se que esse posto tem condições adequadas para atendimento. Além disso, entende-se que será mais eficiente utilizar os recursos disponíveis para a construção definitiva de um posto no Jardim Bela Vista, que atenda adequadamente a população. Era isso que eu queria falar. Eu fui convidado e participei dessa reunião, como eu disse no início aqui, a pedido do defensor público, do doutor Diogo, que recebeu abaixo-assinado de vários moradores daquela região próxima, vereador Teles. Obrigado, um abraço. Obrigado, vereador Ézio. O próximo inscrito, vereador Éder Ribeiro. Cumprimentar o presidente Robertinho, só apenas para registrar aqui a presença, eu sempre dizia na época de campanha, e na campanha ela nos proporciona a possibilidade de reencontrar amigos, né? Rever novos amigos e fazer, como é que se diz, novas amizades. E neste processo aqui, está presente aqui prestigiando esta sessão, o meu amigo, o senhor João e o Denilson, lá do bairro Nova Esperança, que vieram prestigiar. É uma honra ter aqui, os dois aqui prestigiando. E eu estava brincando com eles que, vem da campanha e desaparece. Eu dizia assim, não, eu não vou desaparecer. E, na verdade, eu estou desaparecido já há um ano. Mas nós estamos trabalhando para que as coisas cheguem lá. E eles entenderam, compreenderam, tá certo? Não só excesso de trabalho, como tudo uma novidade também, a questão da pandemia nos proporcionou esse afastamento de algumas situações. Mas eu quero dizer aqui aos dois, que em 2022 nós iremos lá tomar um café e bater aquela resenha que nós fizemos isso durante a campanha. Obrigado pela amizade de vocês. Um abraço. Senhor presidente. Vereador Teles, usar a tribuna. Em seguida, o vereador Sejão e depois o vereador Sandro Marcos. Só para informar o coronel Éder, como eu moro lá pertinho, o senhor me permitir, eu cuido de vossas amizades. Compor essa amizade aí. Solicito a permissão da mesa para prorrogarmos a sessão
porque o prazo regimental já encerrou às 12, portanto, mais 30 minutos. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia, mesa. Presidente em exercício Robertinho. Meu amigo ex-vereador Zé Pedro Castanha, João Botelho e demais que estão aqui presentes. Quando o doutor Ezio pediu a palavra, eu levantei a mão, mas ele já estava escrito, né? O assunto que eu ia tratar era a respeito disso que o senhor falou aqui. Mas isso me entristece, doutor Ezio, vereador doutor Ezio. Isso me entristece muito, porque esse posto do Jardim Bela Vista está desde a gestão do prefeito Paulinho, né? Com esse problema. Entra outra gestão, está fazendo um ano, e nada aconteceu. Nessa Câmara, nesta casa aqui, tem uma resposta. Que dia aquele problema vai ser resolvido? Quer dizer, o senhor falou um texto aqui, vindo pela promotoria do nosso município. Quer dizer, uma coisa que se trata de saúde, se trata de vidas. Entendeu? Isso está sendo decidido pela justiça, porque as autoridades do município não tomam providência para isso. Isso não era para ser dessa forma, porque nós não estamos tratando de uma prefeitura qualquer, nós estamos tratando uma prefeitura de Paragominas. Como eu sempre falo nessa casa, e se for preciso, eu repito 1000 vezes, que nós temos uma arrecadação de quase 40 milhões nessa cidade. Então, essas coisinhas, que eu falo coisinha, porque uma fossa é uma coisinha, não é a instalação de um prédio todo, que tem que fazer, passar 8 ou 1 ano construindo. É uma fossa que está trazendo esse transtorno para todos aqueles moradores de Paragominas, do bairro Jardim Bela Vista. Então, isso não pode acontecer, pessoal, pelo amor de Deus. Eu fico entristecido quando isso acontece no meu município, de uma coisa tão pequena, e aquele povo sofrendo. Aquele bairro é muito grande, acumula bastante pessoas para estar dividido em vários postinhos. Porque eu ando em todos os lugares, eu ando. E o postinho do Jardim do Laércio Cabellini é um postinho assim, bem estruturado e tudo, mas já ocupa a necessidade daquele povo daquele bairro. Entende? Aí fica espalhado, como eu já falei nessa tribuna, vai um monte ali para Cidade Nova, outro monte para o Laércio Cabellini, outro monte... E lá já tem os seus problemas. Agora, pessoal, pelo amor de Deus, vamos tratar isso mais sério. O poder de Paragominas, que somos nós. Entendeu? Esse povo não pode passar por isso. Esse povo votaram na gente porque acreditaram na gente. Então, são coisas que eu sempre vou colocar minha cabeça no travesseiro e vou ficar pensando nisso. E aqui nós estamos discutindo coisas de 10 milhões para tal estrada, para tal coisa. E aonde precisa, onde tem a necessidade da saúde, que ali não gasta nem 100 mil reais. 100 mil não, uma fossa não gasta nem 5 mil reais. E não resolve o problema desse povo. E aqui é audiência para 100 milhões, 30 milhões, não sei para quê, e o povo sofrendo. Vamos analisar isso aí, que nós estamos tratando de seres humanos. E vamos parar com essa demagogia, pessoal. Isso é uma revolta, porque nós estamos aqui para representar o povo. Primeiro vamos olhar a necessidade do povo, para depois beneficiar 1 ou 2 pessoas. Obrigado pela parte. Vereador Sandro, usar a tribuna. Senhor presidente Roberto Nagibão, demais vereadores, senhores que nos assistem. Senhor presidente, foi aprovado há poucos instantes o nosso requerimento para que nós possamos realizar uma audiência pública para ouvir, assim como foi de costume ao longo dos anos, a população de Paragominas acerca dos destinos da nossa cidade. E, alinhando com a presidência dessa casa, nós propusemos realizar essa audiência pública no dia 6 de dezembro,
na próxima segunda-feira, para que aí sim a população, as entidades venham para essa casa, que é o lugar, o palco de discussões, e que traçaram destinos na nossa cidade. E não poderíamos fazer diferente, com transparência, com responsabilidade desta casa, em ouvir os anseios da população, vereador Serjão, que tanto anseia por serviços básicos, mas também as grandes obras que chegam até esta casa, através do Executivo, precisam ser discutidas pelos vereadores, pela população, para que assim, ouvindo os anseios da sociedade, e na audiência pública que aconteceu semana passada, foi se discutido o direcionamento, porque são 40 milhões destinados a asfalto, por exemplo. Para onde vai esse asfalto, Excelência Vereador Brasilino? Qual o destino? Cabe a essa casa discutir com o Executivo e com a população para onde vai. E eu propus, naquela audiência pública, realizada pelo presidente em exercício, Roberto Najibão, e pela presidente Tatiana Helena, uma audiência pública para discutir, vereadores, o destino desses recursos. Audiência esta, que teve a presença do povo do Najibão, do condomínio rural, do Jadelândia e de tantos outros bairros. Então, cabe a nós divulgarmos e convocarmos e convidarmos a população de Paragominas para que na segunda-feira, dia 6, nós possamos, sim, trazer para o palco desta casa, palco de discussões, um assunto tão importante e de extrema responsabilidade, Coronel Éder. Vossa Excelência, que já participou nos anos anteriores de projetos de empréstimo, nós vamos ter agora a oportunidade, mais uma vez, de discutirmos e direcionarmos e de ouvirmos a opinião do povo acerca deste empréstimo que a Prefeitura, que o Executivo apresenta de 87 milhões para investimento no município. Isso não pode ser tratado apenas nos bastidores desta casa, mas tem que ser levado ao conhecimento do povo de Paragominas, para que todos saibam da responsabilidade para com que esta casa tem agido com os recursos públicos, porque são os impostos do povo, é o dinheiro do povo, e ele deve ser devolvido ao povo de maneira responsável e consciente. Muito obrigado, fica aqui meus esclarecimentos. Obrigado, vereador Sandro. Continua aberta, franqueada a palavra, vereador Davi. Senhor presidente. Davi, estava escrito o Teles, desculpa, meu nobre, tá bom? Senhor presidente, cumprimento o senhor, estendo esse cumprimento à mesa, aos nobres vereadores e a todos que estão presentes e as pessoas também que nos acompanham pelas redes sociais. E quando eu acompanho de tão perto o grito do nosso companheiro e vereador Serjão, eu também sou de acordo, exatamente porque há umas 2 ou 3 sessões atrás, eu também gritei aqui, vereador Frank. E grito na esperança de que as coisas venham ser solucionadas. E no discurso, onde eu tive a oportunidade de trazer mais uma vez esse debate a esta tribuna, coloquei que logo no início do ano, nós fizemos uma visita a esse posto de saúde. Eu, meu companheiro Jairo, companheiro Sandro. E ali, vereador Serjão, nós debatemos exatamente isso, onde nós procuramos a Secretaria de Saúde para tentar resolver essa situação. E na tarde de ontem tivemos com o secretário de Saúde, o doutor Marinaldo, e mais uma vez nós tocamos nesse assunto. E ali saímos convictos, na certeza de que a iniciativa para que solucionasse esse problema daquele posto de saúde, ele nos garantiu que começaria a trabalhar para poder solucionar e assim dar um pouco de conforto às pessoas daquele bairro. E nós acreditamos, mas enquanto
esses vereadores comprometidos com esse município. Saibam os senhores que nós estaremos aqui, talvez um dia mais calmo, talvez um dia mais agitado, um dia se contendo com suas falas e outros dias até mesmo gritando, mas nós estaremos aqui cobrando sempre, Coronel Éder. Serjão, como sempre, feliz na sua fala, esses vereadores que aqui estão, porque a população acreditou. E deu um voto de confiança na certeza de que, quando acontecesse algo que trouxesse benefício para a nossa população, nós estaríamos aqui cobrando. E essa fala não vai se calar, doutor Ézio. Nós iremos cobrar sempre para que o povo de Paragominas ele tenha, assim, o atendimento na saúde e em tantos outros segmentos. Muito obrigado. Vereador Davi, o próximo inscrito. Bom dia novamente, senhor presidente, nobres vereadores, público, população que nos assiste através da rede social. Quero cumprimentar aqui o ex-vereador Zé Pedro e o meu amigo Castanha, que nos dá honra sempre, Castanha. Você está aqui conosco, você que é um morador antigo de Paragominas. Senhor presidente, foi debatido vários assuntos aqui relevantes, porque cada vereador aqui é representante do povo. O povo escolheu 13 representantes. Essa eleição passada foi a eleição que mais foi disputada. Foi uma eleição muito complicada, onde a Câmara foi praticamente renovada, 9 vereadores entraram novos, e eu sempre brinco aqui com os vereadores, eu falei até com o coronel, que os vereadores de primeiro mandato, ele tem mais energia, porque a força de vontade, a força de fazer, de poder representar. E a sociedade escolheu 13 aqui vereadores para poder representar. O vereador nada mais, nada menos de que é um porta-voz da sociedade. É um porta-voz daquele que muitas vezes não é ouvido, muitas vezes não é compreendido. E esse ano foi um ano de muito trabalho, de muita luta, de muita discussões. Porque todos os planos, todos os objetivos, todos os projetos, todos os anseios da sociedade é debatido aqui nesta casa. Cada um na sua área, cada um poder representar a sociedade. E ontem eu vi no jornal um depoimento, uma entrevista, uma fala do nosso governador Helder Barbalho, que me deixou muito preocupado. Aonde, com o avanço da pandemia, ele falou naquela reportagem que ele, a qualquer momento, vai sair um decreto do governador do estado obrigando as pessoas a se vacinar, para ter uma carteirinha de vacina. E eu penso, muitas pessoas morreram que não foram vacinadas, mas muitas pessoas estão morrendo que já foi vacinada. Ou seja, o cidadão, através da Constituição, tem o direito de ser vacinado ou não. É um direito. Não pode um governo querer obrigar, através do decreto, que o cidadão tem que vacinar. Haja vista que essa vacina não é aprovada 100%. Sou a favor, sim, da vacina, mas não da forma como querem colocar da sociedade, não da forma que querem pregar para a sociedade. Cada um de nós, seres humanos, tem um direito de decidir
Castanha, se vai ser vacinado ou não. Não o governo baixar um decreto obrigar o camarada a ser vacinado. Eu acho que isso aí é um pouco de ditadura. Querer mandar na sociedade. Nós vivemos num país democrático. E eu fiquei muito preocupado. E eu tenho certeza que o governador tem que refletir esta fala. E eu não posso ficar aqui calado diante desse comentário do governador. Eu acho que foi infeliz esse comentário. E eu tenho certeza, eu acho que depois o coronel deve vir aqui na tribuna e defender a sua parte do governador. Pode falar, coronel. Eu peço só uma parte. Eu não pedi para conduzir. Pode falar. Então, veja bem, nós temos que entender que quando se criou o Estado, a ideia é limitar, estabelecer limites. Então, quando qualquer tipo de acontecimento, ele interfere na vida do outro, o Estado tem que intervir. É neste sentido em que o governador pede, e que ele pode estabelecer um decreto para obrigar na vacina, exatamente porque uma ação minha de não tomar, eu estou comprometendo a vida do outro. E é para isso que o Estado existe, é para fazer esta intervenção. Nós temos que entender isso. Essa é a lógica da coisa. Eu não acredito que nenhum governador, por mais ruim que ele seja, por mais que eu não goste, independentemente de partido, queira que alguém morra. Eu não acredito. Eu não acredito que nenhum governador, nenhum político, nenhum de nós aqui queremos o mal para a sociedade. Não acredito nisso. Agora, a bem da verdade é que nós temos exemplos de que pessoas que não se vacinaram. Só que essa pessoa transita e compromete quem não tem a ver com a sua atitude. Aí o Estado tem Conclua, que... coronel, conclua. Tá certo? Eu só quero deixar este esclarecimento a título de colaboração para te não tomar um viés ideológico político simplesmente para poder demonstrar uma ação ou não. Mas o importante, eu defendo que nós vivemos em comunidade e uma ação depende da outra. Nós somos interdependentes. Eu defendo a Constituição que está acima de todo o governo. O senhor me concede uma parte, nobre vereador? Pode falar, vereador. O que eu não entendo, nobre vereador, é que a OMS e aqueles que conhecem de perto o Covid-19 ou suas ações, dizem que quem é vacinado não está protegido. Então, a minha maior preocupação não é fazer um discurso de que eu preciso proteger o cidadão daquele que não quer tomar vacina, porque o que tomou está na mesma condição de quem não tomou. Por quê? Porque ele está sujeito ao Covid. E nós temos históricos de que quem já tomou a vacina pegou a doença. Quem não tomou até nem pegou. Então, eu acho que a gente tem que partir do princípio de que nós precisamos lutar contra essa doença. Esse é um ponto. Agora, estão usando mecanismos que não são os legítimos em busca da solução do problema. Você cria condições, você estabelece regras, e o resultado dessas regras não são alcançados. Eu acho que nós precisamos, o governo estadual, o governo federal, precisa trabalhar num imunizante, aí sim, numa vacina em conjunto com os laboratórios, que realmente venha atender ao anseio e à necessidade da população, para que aí sim nós não venhamos perder vidas. Porque hoje nós estamos num jogo político de interesses bilionários ou trilionários com venda de vacina e que a eficácia é dita pela OMS e por aqueles que entendem da vacina, é que ela, no fritar dos ovos, não alcança o resultado esperado. E os efeitos colaterais aí estão vindo, cada cidadão com o seu problema, e aí mortes e mortes acontecendo. Eu acho que a preocupação maior tem que ser em busca de uma vacina eficaz, que vá dar vida e proteger o cidadão. Essa é a minha opinião. Exatamente. Inclusive, quando uma fala dessa, eu acho que foi mal colocada do governador, que eu tenho certeza que ele vai
pensar melhor, da forma como ele se posicionou ali, foi uma forma autoritária. Ali não falou de uma forma democrática. Quer dizer, ele jogou a população que foi vacinada contra a população que não foi. Isso nós vamos ver a estatística das pessoas que foram vacinadas uma vez, duas vezes, voltaram a pegar a Covid ou pegaram a Covid. É como você falou, não tem ainda uma vacina que possa diagnosticar realmente essa doença, essa praga. E aí, o direito de ir e vir do cidadão vai ser limitado num passaporte, num papel, porque senão não vai entrar. Porque é o seguinte, então não vamos... Se a vacina é importante, porque quem já foi vacinado, vereador Jário, infelizmente pegou a vacina. Quem já foi vacinado, muitas pessoas partiram. E aí? A vacina não é importante? Porque a pessoa morreu. Porque a pessoa foi vacinada uma vez, duas vezes? Porque a pessoa pegou o Covid. Ela não foi vacinada? E aí, não há de se entender. Então, de uma forma, querer mostrar algo para a sociedade, aí desce o decreto, todo mundo tem que vacinar. Aí resolve? Não resolve. Eu acho que nós temos que pensar melhor, porque uma atitude dessa pode ser uma atitude precipitada. Querer mandar no cidadão. E a Constituição? E o direito de ir e vir? Claro, eu não estou dizendo aqui que o governador quer mal do seu povo, não. Mas eu acho que, como governador do Estado, ele tem que parar e pensar. Sou a favor, sim, O seu tempo, que excelência, invista está esgotando. nas pesquisas, porque uma vacina é poucos minutos, que muitas vezes o cidadão que está com Covid é ansioso por este remédio ou por esta vacina que possa verdadeiramente curar, ou que ele não possa pegar o Covid. Então eu acho de uma forma equivocada, e se o governador baixar esse decreto, eu serei a protestar contra esta atitude autoritária, se assim ele fizer. Coronel Éder, usar a tribuna. Mais uma vez, quero cumprimentar aqui o presidente. Eu não vim aqui fazer defesa, porque eu acho que o assunto da pandemia é um assunto sério que nós não podemos politizar. É um assunto científico, porque há um tempo atrás, para não deixar de ser incoerente, estávamos discutindo aqui porque não estávamos comprando a vacina, porque não tem vacina, porque está faltando vacina. Porque temos que estabelecer prioridade, temos que vacinar os professores, temos que vacinar diversos tipos de categoria. Essa era a discussão um tempo atrás. Porque o governo federal, não vou citar nomes dos políticos, porque eu estou falando em governo, porque eu não quero politizar, que não é uma discussão ideológica e partidária. Discutíamos aqui que o governo executivo demorou a comprar vacina. Não foi isso? Ou não? Poderia ter comprado antes, que teria evitado várias mortes. Então é um assunto complexo que eu não me sinto à vontade de politizar um assunto de extrema importância. Podemos estabelecer proporção de guerra, porque é uma coisa que acontece no mundo todo. E nós estamos buscando uma solução. Porque eu poderia muito bem dizer agora o seguinte: e qual é a solução? Não tomar vacina e já fazer o quê? Poderia fazer essa pergunta, vamos fazer o quê? Mas o que nós temos disponível, a exemplo de quando iniciou atrás, que nós poderíamos usar a ivermectina, a hidroxicloroquina, porque nós estávamos era uma novidade para o mundo todo, e o que nós temos é que unir esforços de conscientização, de dar a sua parcela de contribuição, que, a meu ver, a participação é de todos nós, independente. O que nós não podemos é politizar o problema. Isso aí eu me recuso.
Eu me recuso, eu não me sinto à vontade de explorar esses assuntos específicos. Porque nós estamos ainda descobrindo qual o melhor caminho, qual o melhor comportamento para que nós possamos. Até porque todos sabem, o doutor Erésio é campeão disso, sabe que uma vacina, ela, para ser testada, dura 10 anos, 15 anos, para ter a eficácia, a efetividade, a eficiência necessária para combate de um mal. Agora, o que eu não posso, de forma alguma, e vou repetir, eu não me sinto à vontade de explorar um assunto que causou tanto sofrimento para a nossa sociedade, tanto sofrimento para diversas famílias, eu explorar de forma política partidária. Eu me recuso. É neste sentido que eu quero buscar, que nós possamos buscar uma solução, tá certo? Para que nós possamos, nós estamos aprendendo, nós estamos descobrindo, ou alguém acha que não está no mundo todo pesquisando para ter uma vacina eficiente, uma vacina única. Está, claro que está. Agora, o que está acontecendo é uma politização desta questão de saúde, que eu acho, não aqui, de uma forma geral, uma covardia imensa politizar. Está aqui o exemplo, estamos no exemplo de uma CPI. Até hoje ninguém sabe do resultado, o que concluiu, quem condenou. Uma exploração covarde política. E só faltaram nessa CPI absorver o vírus. O senhor me concede uma parte? Concedo. Excelência, por isso eu quero repetir a minha fala anterior. Nós precisamos de ações mais contundentes, seja do governo do Estado, seja do governo federal, em busca de algo da vacina eficaz para salvar o povo. Mas nós vemos nos governos mais política do que busca de solução. Esse tem sido o grande problema. Então, assim, obrigar a vacinar, a vacina não teve eficácia. Então, quando se gasta tanto dinheiro em ações que não dão resultado, que esses recursos fossem realmente destinados à busca de soluções práticas e plausíveis. E aí sim, deixaria essa politização do assunto para um segundo plano. Mas o que nós vemos hoje é uma briga política e o cidadão tem ficado em, não vou nem dizer em segundo plano, em terceiro, em quarto, em quinto, porque a questão política, ela tem alcançado o primeiro lugar, as discussões, o que um quer, o que o outro não quer, o que os governadores dos estados propõem, o que a União propõe, e essa briga tem feito vítimas fatais, famílias sendo degradadas, desestruturadas por isso. Então, eu repito, que se haja assim, que deixe a politização de lado e que se faça ações contundentes em busca da solução. Vacinar, deixar de vacinar, tem sido uma discussão e o resultado é: quem não vacina, prejudica quem vacina. Quem vacina, pega a Covid de novo. E aí, a gente não chega a lugar nenhum e os cofres públicos estão sendo esvaziados com essas ações hipócritas e mentirosas para enganar o povo. Perfeito, eu concordo na maioria da parte da sua Coronel fala. Éder, Só mais para 10 reforçar. minutos, adiar a sessão, mais 10 minutos, porque o tempo já esgotou. Vereador. Mais um adiamento aí. Fernando, vereador, eu acredito, na minha cabeça, que o remédio, a solução ainda é a vacina. Graças a Deus, os índices de mortalidade caíram 90% depois da vacina. Eu tenho amigos que tomaram vacina e contraíram a doença, mas e os sintomas foram fracos e eles sobreviveram. Não existe uma solução, vereador Jairo também, a não ser a vacina. Eu não vejo outra. Esse negócio da politização, isso aí sempre teve. Começou com o com cloroquina, não sei o quê, ivermectina, mas a saída é a vacina. Hoje, no Brasil, a gente vê aí, infelizmente ainda tem, mas acho que é menos de 100 mortes por dia. Tem estados aí, agora há poucos dias aí, no estado do Rio, não morreu uma pessoa. Em uma semana já é falecido uma pessoa. Isso aí eu acho que é graças à vacina. Ou algum milagre que eu não sei. Obrigado pela parte. Só para contribuir, coronel. E nós podemos observar nessas estatísticas que os jornais nos apresentam
que 80% de hoje das pessoas que vão a óbito são pessoas que não foram vacinadas. Essas informações, eu ia falar isso aqui e agradeço a colaboração, eu vou repetir. Quando não tinha vacina, não é isso, Sérgio? Eram 4.000 mortes em 24 horas. Eu não posso falar a eficácia da vacina, que ainda está em estudo, está em avaliação, e eu não tenho conhecimento, por isso que eu não me acho à vontade. Mas eu posso afirmar que depois que começou a vacina, nós temos 90 mortes por dia. Ou eu estou mentindo? Isto é fácil de todo mundo constatar, de uma forma rápida, sem politizar. Precisamos mais? Com certeza. E nós estamos nessa busca. É por isso que eu vou repetir, para encerrar, presidente. O que nós conseguimos enxergar são que as estatísticas dizem que, embora não tenhamos 100% de vacinados, mas que a redução hoje em 20 é muito grande em relação quando não existia vacina. Então eu não posso desconsiderar este fato. E eu não me sinto, mais uma vez, é o tipo do assunto que eu me recuso, porque é uma guerra, e eu me recuso a estabelecer qualquer paralelo de forma política partidária. E tanto que eu não citei nenhum nome de governante, nem de governador, nem de prefeito, nem de presidente, porque é um assunto de interesse de todos nós. E nesta hora, isso nós temos que esquecer, desapegar dessas divergências, dessas características que a política permite, e que possamos trabalhar numa direção e combater, cada um fazendo a sua parte, é o governo buscando uma vacina adequada, buscando um remédio, e o cidadão também se cuidando, o álcool em gel, o uso da máscara e o isolamento, quando se possível. É um conjunto de coisas que nós temos que fazer. Então, presidente, obrigado aí, e eu parabenizo aí e agradeço a colaboração dos apartes que foram concedidas. Obrigado. Sem nem mais um... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Concedida. O que eu levantei na tribuna foi distorcido. Estou falando de uma fala do governador que diz que vai baixar um decreto para obrigar as pessoas a vacinar. Eu não sou contra a vacina. Agora, eu sou contra o governo obrigar o cidadão a vacinar. Como o coronel falou na tribuna, a vacina, ela não está comprovada 100%. Não está comprovada 100%. Então, eu sou contra o governo baixar um decreto e cadê o livre-arbítrio do cidadão? Obrigado, presidente. Para encerrar. Uma partezinha, coisa rápida, tá? Eu ia falar na tribuna, mas eu acabei esquecendo, e eu tenho que falar. Sexta-feira, foi sexta, eu e o vereador Davi, eu fui convidado ao vereador Davi em Pixuna a recebê-lo o senador Zequinha Marinho, na Câmara Municipal de Pixuna. Ele foi tratar um assunto das 10 cidades onde o agronegócio é mais forte. E Pixuna é uma, e Paragominas também está no meio dessas 10 cidades. Mas nós tivemos esse encontro em Pixuna, não foi, vereador Davi? E para falar aqui, rapaz, umas 20 e poucas pessoas discursaram lá. E o discurso, sem puxar, mas o melhor discurso foi o do vereador Davi, que recebeu vários aplausos. E eu fiquei feliz na fala comigo, não foi a fala lá que ele foi tratar assunto de outro interesse que não foi político. Mas eu conversando em particular com o senador, e eu perguntei para ele qual seriam as pretensões políticas dele em 2022. Ele me respondeu com a simplicidade e direto que ele seria candidato ao governo. Isso me trouxe uma alegria grande, porque eu acho duas pessoas hoje capazes de disputar uma eleição com o senhor Helder Barbalho, que hoje ele é o governador e tem a máquina ao seu favor. Para mim era o senhor Jatênio, né, que não vai concorrer, e em segundo, o Zequinha Marinho. E é aquilo que eu vi dos próprios lábios dele, para mim foi uma alegria imensa que nós vamos ter candidato a governo à altura. Então, e cabe àquele, né,
que trabalhar melhor, que eu acredito que são duas pessoas muito fortes que vão concorrer ao governo e não vai ser fácil para nenhum dos dois. Obrigado. Sem nem mais um vereador inscrito, o senhor vai se inscrever novamente? O senhor já usou a tribuna. Só quer... Eu esqueci. Eu gostaria de elogiar o vereador Sandro, que, como presidente em exercício, tão bem dirigiu a sessão solene, alusiva ao Dia da Comunidade Evangélica, que foi uma bela sessão. O vereador está de parabéns. E também parabenizar o vereador Serjão, que eu gostaria de ser igual a ele, aquela eloquência, quando ele falou do posto de saúde do Jardim Bela Vista. O vereador Teles falou, mas foi mais. Parabéns, vereador Serjão. Eu só queria falar para Vossa Excelência que não foi uma questão judicial, não tem questão judicial. Ele recebeu abaixo-assinado e, como ele queria ouvir a população, ele queria ouvir as pessoas responsáveis pela saúde também. Viu, vereador? E como foi procurado lá... O horário está encerrando, portanto, após o vereador Ézio, somente a fala será concedida ao Sandro. Na reunião... Peça mais uma hora de tempo aí, presidente. Que eles acham melhor construir um novo posto, aquele posto de unidade 2, quase igual aquele do quilômetro 11. Mas a equipe médica lá do Jardim Bela Vista foi transferida lá para o Laércio, toda a equipe, para atender, é lógico, preferencialmente a população lá do Jardim Bela Vista. Como eu disse, também foi procurado vários imóveis, mas o imóvel não é qualquer imóvel, alguém que vai alugar uma casa que tem que ser quebrada para conseguir se transformar num posto de saúde. Obrigado pelas suas belíssimas palavras. Questão de ordem, velho. Questão de ordem, citou, né? Rapidinho, só um minuto só. Você foi tão elogiado pelo vereador Ézio que nós vamos conceder, mas é a última, viu, vereador? É por isso mesmo que eu não poderia deixar de falar, né? Obrigado, doutor Ézio. A minha preocupação é ter uma data. O povo sabe assim, ó, tal dia vai ter. Aí fica aqui naquela esperança, não fala nada. O que eles ouvem lá é daqui 3 anos, só isso que eles ouvem lá pelas pessoas que estão à frente disso aí. Então, parabéns mesmo. O que for construir para aquele pessoal, para mim é uma benção muito grande, porque aquele pessoal não pode ficar como eles estão hoje. Só isso. Obrigado. Vereador Serjão, inclusive ontem, na reunião com o secretário, eu toquei nesse assunto, foi o vereador Jairo, que eles colocassem para a população o planejamento. E assim ficou acordado, ele achou interessante essa ideia, e ele falou que dessa forma ele faria. Presidente Robertinho, obrigado pela oportunidade. Eu queria parabenizar minha mãe aí pelos seus 65 anos, que ela vai completar amanhã, dia 1º de dezembro de 2021. Obrigado a todos aí por tudo. Valeu, Robertinho. Parabéns para a sua genitora. Sem nem mais um vereador inscrito, gostaria só, antes de finalizar, parabenizar o governador Helder Barbalho por esse decreto que será editado, obrigando que todo paraense tome vacina. Está encerrada a sessão.